Olá, aventureiros! Bem-vindos a mais um craft aqui do canal RPG Wanderlust. E antes que a Wandinha amarre e torture você de várias maneiras, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Em razão de pedidos muito intensos do Anderson, o dono do canal e meu marido, eu resolvi gravar este conteúdo, apesar de achar que minha voz está muito longe de ser adequada para ser ouvida por seres humanos, quiçá por alienígenas que se desventurem por estas terras de Vera Cruz. E por que ele pediu isso? Deve ser a pergunta que não sai da cabeça de vocês. Mas é elementar, meu caro Watson. Desculpe. Aí já entramos em outra obra da Netflix para os jovens. Digo, meus caros detetives de assassinatos cometidos por seres envolvidos com o sobrenatural. Porque eu amo a família Addams há cerca de 30 anos. Apesar de ter parado um pouco com o estilo mais dark, por assim dizer, a maior parte do meu guarda-roupa ainda é composta de roupas pretas e eu ainda sou uma pessoa meio antissocial. Um colega meu, o Gabriel Daniels, que inclusive tem um canal de cinema, em uma de suas zombarias à minha pessoa, costumava me chamar de Wandinha. Apesar de eu nunca ter usado tranças do tipo Maria Chiquinha e de me identificar mais com a Mortícia, é bem verdade. Mas como nem tudo é sobre mim, este vídeo é sobre a Wandinha, ou Wednesday, para os puristas, ou para os que aparentemente não assistiram ao desenho que passava no SBT nos anos 90. Ela foi uma personagem criada pelo quadrinista Charles Addams, que é conhecido justamente pelo seu trabalho A Família Addams, que começou a ser publicado em 1938 na revista The New Yorker, nos Estados Unidos. Segundo o canal Quadrinhos na Sarjeta, os quadrinhos da família Addams, de comédia macabra, ou seja, humor mórbido e bastante irônico, eram para ser uma crítica de como a família estadunidense caucasiana via os latinos, estranhos, que beiram o bizarro, católicos, cheios de filhos, com costumes que lhes causavam espanto. O autor assinava os quadrinhos como Chas Addams. Se alguém ainda estiver fora desse circuito de cultura pop, a premissa da história, tanto da mídia impressa quanto da audiovisual, gira em torno de uma família muito unida, muito oriçada e um pouco, digamos, excêntrica, que gosta de cemitérios, de roupas pretas, de locais mais sombrios, da noite, de assassinatos, etc. Eu ganhei um livro muito legal das minhas amigas lindas, Evelyn e Melissa, sobre a família Addams, chamado Álbum de Família, da Dark Side. Nele é posto que a inspiração para os quadrinhos são a própria família do artista. Há diversas fotos da família real, isso é bem legal. É bem interessante para quem gosta da família Addams. Lerei algumas passagens para tratar das origens da personagem. Esses trechos estão entre as páginas 83 e 115, no capítulo intitulado Wandinha e Feioso. Wandinha e Feioso. Wandinha é a filha da desgraça, descorada e delicada. Tem os cabelos pretos e a tez branca da mãe. Sensível e retraída, ela ama os piqueniques e passeios a grutas subterrâneas que Mortícia e Gomes gostam de organizar. É uma criança cerimoniosa, sempre de traje formal e, em termos gerais, é um tanto perdida. É a menina dos olhos de Gomes, calada, criativa, poética.
tem ares de infame e é dada a birras. Tem 6 dedos em um de seus pés. Descrição de Chas Adams. É falado um pouco sobre Feioso neste capítulo e logo em seguida começa a tratar de Wandinha, ou Wednesday. Um ano antes, uma empresa de Manhattan, chamada Aboriginals Limited, havia resolvido fabricar bonecos de pelúcia baseados na família Adams. Naquela época, Charles Adams vinha pensando no nome Mortícia para a beldade esquelética dos trajes pretos. Gomes já era Gomes. E um amigo lhe havia sugerido que a garotinha pálida que ele estava desenhando fazia com que se lembrasse de Wednesday, a Child of Woe, ou Filha da Desgraça, da tradicional canção de ninar. Adams gostou. Contudo, como o batismo do irmão caçula ainda estava no limbo, a empresa resolveu chamá-lo de Irwin. Infelizmente, a vida desses bonecos, incluindo uma boneca da vovó, acrescentada meses depois, não durou muito além de 63. Digo, 1963. E aí, Pugsley, ou Feioso, na versão brasileira, já havia ganhado seu nome eterno. Em relação a Wednesday, ou Child of Woe, ou Filha da Desgraça, que há bastante piadas ou referências sobre isso nos nomes dos capítulos da série da Wandinha. Tem uma explicação aqui no livro, que inclusive inclui a cantiga. Então eu vou ler para vocês, meus espectadores. Charles Adams baseou o nome original de Wandinha, Wednesday, quarta-feira em inglês, em uma cantiga da tradição oral anglófona, muito antiga, de autor desconhecido, que fazia previsões do caráter de um bebê de acordo com o dia da semana em que nasceu. Diz a cantiga: Monday's child is fair of face. Tuesday child is full of grace. Wednesday child is full of woe. Thursday child has far to go. Friday's child is loving and giving. Saturday child works hard for a living. And the child that is born on the Sabbath day is born and blithe and good and gay. Em tradução, a criança da segunda-feira terá belo rosto. A criança da terça-feira virá cheia de graça. A da quarta-feira será a filha da desgraça, tal como a da quinta-feira não terá paralelo. A criança da sexta-feira é querida e generosa. A que nascer no sábado, para a labuta terá pendor. E a que chegar no dia do nosso Senhor será saudável, será jubilosa, será alegre e bondosa. Eu sou uma criança da quinta-feira, então eu sou uma criança que foi longe. O Anderson, dono deste canal maravilhoso, é uma criança querida e generosa da sexta-feira. E nosso filho, Raul, é uma criança da segunda-feira com um belo rosto, veja só. E você, caro espectador, de que dia é? Que dia da semana você nasceu? Em que dia da semana você nasceu?
Deixa nos comentários se você chegou até aqui, hein? Aqui no livro segue. Opa. O primeiro vislumbre de uma garotinha triste que iria encarar o mundo por conta própria veio com um cartoon de 29 de junho de 1940, quando a The New Yorker mostrou um casal de classe média diante de uma orfanzinha raquítica, de cabelos pretos e compridos, pulando corda à noite, no meio da rua, com uma legenda que dizia 23.001, 23.002, 23.003. Ela parece mais cansada do que desgraçada. E foi a primeira vez que Adams usou crianças como protagonistas, como viria a fazer em muitos dos seus trabalhos nos anos 1950 e 1960. Aliás, quando a editora Harper Row publicou The Chas Adams Mother Goose, em 1967, a Wandinha que pula a corda foi ressuscitada para ilustrar a rima Little Jumping John. Aqui continua falando um pouco sobre o feioso no livro e volta para falar sobre ele e a Wandinha. Independentemente da evolução dos dois personagens, Wandinha e Feioso, mesmo que tenha ocorrido com relativa rapidez, a New Yorker, de 26 de agosto de 1944, apresentou Mortícia como uma mãe, e Feioso e Wandinha como seus filhos. A menininha angustiada está diante de Mortícia, em um corredor do andar de cima, enquanto esta diz: Ora, não venha de choramingo comigo. Diga a ele que você também vai envenená-lo. Esse cartoon deu o tom para todos os outros que apresentaram as brincadeiras e interações das crianças pelo resto de sua vida editorial. As crianças são mais do que aptas a se entreter por conta própria. Wandinha decora sua casa de bonecas com uma coroa de luto preta ou um esqueleto. Também aparece maravilhada com a fileira de bonequinhas de papel que acabou de recortar, mesmo que elas tenham saído estranhas. Feioso produz pequenos cataclismos na banheira e projeta acidentes no escorregador. Porém, eles atingem seu auge quando estão juntos, como irmãos que se complementam e tiram o máximo proveito de sua ligeira imaginação. Uma imagem particular se destaca como uma das melhores de Adams, e ele admite que surgiu da ressaca durante uma visita a amigos em um pequeno resort na Fire Island, situada após a Great South Bay, partindo de Long Island, Nova York. Era um fim de semana de muito calor, e a antiga casa com telhado de sapê cheirava a maresia e as folhas da noite anterior, enquanto a areia e moscas entravam e saíam pelas portas de tela, e as crianças gritavam, berravam, corriam e faziam suas criancices. Em meio à balbúrdia, a anfitriã lembrou a todos que as duas crianças mais velhas voltariam do acampamento no dia seguinte, o que levou Adams a imaginar 2 jaulas. Daí seu cartoon de 30 de agosto de 1947, em que o entregador da Railway Express está à porta da família Adams, segurando 2 caixas de transporte de animais, enquanto Mortícia fala com Gomes. Querido, as crianças já voltaram da colônia de férias? Charles Adams sempre foi acusado de odiar crianças. Imagina
Roald Dahl. Enfim, voltando. Mas a maior parte do seu trabalho venera os atos imundos dos pequenos. Ele tinha altíssima estima pela criatividade e pelo destemor dos serizinhos. O modo como ele desenhava as atitudes de Vandinha e Feioso era tal como ele via a interação das crianças normais, exceto que as crianças de Adams se amavam ao mesmo tempo que compartilhavam do prazer pela tortura privada. De modo similar, sua caracterização dos adultos normais revela como estes são implacáveis, enquanto os adultos da família Adams apenas se amavam e, do ponto de vista particular da própria família, amavam a vida. A New Yorker, de 10 de dezembro de 1949, diz tudo. Morticia, no alto das escadas do porão, chama: "Venham, crianças, hora da naninha." No andar de baixo, uma vela arde sobre o gargalo de uma garrafa de vinho. E Feioso está sozinho, pois tinha acabado de finalizar alguma coisa envolvendo argamassa e tijolos na parede do porão. Socorro. Mais um atentado de rivalidade fraterna, executado com sucesso. E sabemos que os dois gostaram da brincadeira. Não há sinal de brigas. E os dois conseguiram o que queriam. Mas nós também sabemos que nunca será o fim de Vandinha, a filha da desgraça. Aqui depois tem algumas partes, no livro tem algumas partes que são quadrinhos, né? São os quadrinhos originais, depois dessa parte de descrição. E tem alguns que eu separei aqui para ler uma parte, por exemplo, o de 16 de outubro de 1954, em que a Vandinha tá se batendo na cama, no travesseiro, enquanto a Mortícia e a vovó estão à porta. Então a Mortícia diz à vovó que a Vandinha está de birra porque ganhou menção honrosa no colégio. O que parte para o que vamos falar sobre ela mais à frente, sobre ela querer ser uma aluna exemplar. Tem aqui um outro quadrinho que eu queria comentar, em que estão a Mortícia, o Gomes, o Feioso, a Vandinha, e a Mortícia está tirando uma foto deles. É um quadrinho de 9 de junho de 1951, em que ela pega e fala para Vandinha e para o Feioso: "Agora, crianças, uma cara de desprezo total." E eles fazem aquela cara deles, né, sem sorrir, com um semblante bem neutro ou do neutro pro fechado. Tem alguns outros quadrinhos que mostram a Vandinha brincando em casa de bonecas. Ou ela fazendo recortes daqueles bonequinhos que dão a mãozinha, sabe? Aqueles bonequinhos de papel que dão a mãozinha pro outro. Ai, desculpa, eu não pesquisei o nome, eu esqueci o nome. Se o meu assistente aqui puder pesquisar, pra gente não deixar o espectador com essa curiosidade terrível de não saber o nome dos bonequinhos de papel que dão a mãozinha. Ele pesquisa e então eu logo insiro aqui o nome deles. Mas a tira é de 9 de maio de 1959 e um dos bonequinhos tem 3 pernas. Então é essa a diferença. Enfim, é estranho, né? Não vamos falar muito sobre isso, sobre o tripé.
Mas enfim, achou o nome dos bonequinhos de papel? Isso tem um nome, mas não localizamos. Se localizarmos, a gente coloca na descrição do vídeo, tá? Tem um outro aqui, um outro quadrinho da Vandinha do Feioso, que é extremamente emblemático para quem assistia os o desenho, sobretudo o desenho, né? Que passava nos anos 90, mas os filmes também. Que tá aqui a boneca numa guilhotina e o Feioso puxando para cortar a cabeça da boneca. Nos quadrinhos originais, o Feioso que praticava mais as maldades e a Vandinha ficava mais na dela, assim, mas com isso de tentar tirar boas notas. Ela tinha um sorriso assim, mais leve, tinha sorriso, diferentemente das obras que foram imortalizadas pela Christina Ricci ou pela Jenna Ortega, que não sorriam muito. A Vandinha original sorria mais. Aqui tem um outro quadrinho em que mostra ela amarrando uma barbatana de tubarão no Feioso para assustar umas crianças num rio aqui, num lago, sei lá. Enfim, eles eram parceiros do crime, né? Aqui tem um outro quadrinho que fala do... Eles estão aqui num bosque, é Vandinho Feioso, e os pais estão num coreto. E um fala pro outro: as crianças acho que foram brincar no bosque das cicutas. O que são cicutas? O meu assistente aqui vai pesquisar o que são cicutas. Aqui também tem um quadrinho da Vandinha de 30 de novembro de 1946, que mostra ela olhando para uma árvore com uma casinha e os morcegos vêm na casinha, vêm até a casinha, não passarinhos. Cicuta é uma florzinha. Estamos aprendendo muito aqui neste maravilhoso vídeo. Tem um outro quadrinho aqui da Vandinha de 6 de novembro de 1954, em que ela tem um barbante amarrado no dente e preso a um alçapão. Enfim, todos passamos por isso, né? Aqui tem um outro quadrinho dela sozinha, chamado Black Mariah, de 1960, em que ela tá aguando as plantas, aguando uma horta, em que podemos ver que os vegetais plantados são erva venenosa, belladonna assassina, urtiga e Dioneia papamoscas. Por favor, vou trazer aqui a minha casa, essa daí, porque eu tô cansada de mosquinha de fruta. Por favor. Tá difícil aqui acabar com essas mosquinhas. Enfim. Aqui terminei a parte que falamos um pouco sobre o livro, que retomo, chama Álbum de Família, a família Addams, da Dark Side. Um livro muito legal para quem gosta, né, de A Família Addams. Então, retomo o meu texto maravilhoso, que fala um pouco, tem algumas partes falando sobre isso, que eu já tinha
Apesar de nos quadrinhos a Wandinha aparecer com um semblante mais fechado, ela esboça alguns sorrisos e esse semblante mais fechado, como eu havia citado, foi bastante explorado pelas obras audiovisuais, exceto na série animada de 1992, na qual ela parece mais sarcástica e arrisca mais sorrisos. No livro, ela fica entre um sorriso, um semblante mais fechado, como eu havia mencionado. A primeira adaptação para uma mídia audiovisual da família Addams aconteceu em 1964, com uma série de televisão, que deu bastante popularidade à franquia. Essa série ficou no ar por 2 temporadas e acabou definindo o estilo da família Addams no imaginário da maior parte das pessoas durante algumas décadas. O mais interessante é o fato de essa série ser em preto e branco, algo comum na época, porque a TV em cores ainda não era tão popular nesse período, em razão de ser mais cara. E essa ausência de cores é uma estética muito presente para a família Addams, mas não era uma estética que se sobressaía, pois tudo era em preto e branco na maior parte dos aparelhos da época. Os quadrinhos também, eles têm essa característica de ser preto e branco. Então, isso é uma coisa que, né, foi bem compatível com os quadrinhos, ser preto e branco, na primeira série. Enfim, em outras palavras, a ausência de cores, que ficaria muito marcada como símbolo dos Addams nas adaptações audiovisuais mais conhecidas atualmente, não era o que se destacava nessa produção de 64. Aqui no Brasil, segundo o site InfanTV, essa série foi transmitida pela TV Rio, pela Globo, pela Record, pela Nickelodeon e pela Rede Brasil. Eu cheguei a assistir um pouco dessa série quando ela passava no bloco Nick at Night, da Nickelodeon, nos anos 2000, quando era transmitida lado a lado ali com os monstros, que era um seriado do qual eu gostava mais, para falar a verdade, comparando um com o outro. Eu estranhava muito o fato de a Wandinha ser uma criança tão pequena nesse seriado, porque ela parecia muito inocente, mas hoje eu acho interessante por causa disso mesmo. Foi essa série que ganhou a música icônica Eu Estalar de Dedos, peculiar, que acabou virando uma marca registrada da família. Além dessa série, tratando-se das adaptações um pouco mais antigas, os Addams apareceram em um episódio do Scooby-Doo em 1972 e em 73 ganharam uma série animada pela própria Hanna-Barbera, cujos traços dos personagens se assemelhavam bastante aos atores da série de 1964. Mas a Wandinha aparenta ser mais velha, quase da mesma idade do Feioso, como é na obra original, né, nos quadrinhos. Eu cheguei a assistir a esse desenho, mas também não era algo que eu acompanhava muito. Não sei dizer a regularidade com que passava. Chegou a ser transmitido pelo SBT, mas eu nem sei se foi nesse canal que assisti ou se foi em algum bloco de desenho da TV paga. Seguindo a linha cronológica, chegamos à franquia de filmes do Barry Sonnenfeld, que também dirigiu o MIB, outra obra muito amada por mim. Vamos combinar que nessa época, né, gente, tinha muito desses, enfim, né, de obras audiovisuais que eram mais para esse lado sombrio, de comédia macabra, de humor mais sombrio.
essas coisas. Como o próprio MIB, né, que é diferentão, né, foi diferentão naquela época. A gente tinha Elvira. Quem não ama Elvira, gente? Quem via aquele filme e não amava Elvira? Que era tudo daquele jeito. Enfim, tinha os filmes do Tim Burton, né? Que eram super famosos na época. O Beetlejuice, o Edward Mãos de Tesoura, por favor, né? Nós ali que gostávamos dessas coisas, todo mundo gostava dessas coisas. Quem gostava da Família Adams gostava do Edward, gostava do Beetlejuice, do MIB, a gente gostava de todas essas coisas aí. Enfim, né? Tudo também virou desenho ali, exceto o Edward. Enfim. Voltando, esses filmes do Sonnenfeld tinham uns atores conhecidos ou que ficaram conhecidos por atuar nesses filmes, como o Raul Juliá, a Angelica Houston, Christopher Lloyd, a Joan Cusack e a Christina Ricci, que fez o papel de Wandinha ao Wednesday, que foi a mais famosa até a série da Netflix. Agora estamos um pouco mais divididos por gerações, né? Ela marcou muitos millennials. Nessa polêmica de nomes, os filmes da família Adams tinham até 2 dublagens diferentes que passavam por aqui. Uma em que a personagem era chamada de Wandinha e outra em que ela era chamada de Wednesday. Eu lembro que isso aconteceu com o segundo filme. E eu lembro de ficar lembrando das falas, de qual eu gostava mais de cada uma das 2 versões. Enfim, né? No primeiro filme, que tinha mais foco nos adultos, sobretudo pelo enredo, a Wandinha e o Feioso ficavam mais como coadjuvantes, aprontando em fundos de cena, mas eles ganharam mais destaque no segundo filme, em que foram enviados para a colônia de férias. Eu amava, nossa. Neste, a Wandinha teve muito destaque. Ela ganhou mais falas, que eram mais marcantes, e até hoje rolam nas redes sociais. Bem, ao menos em páginas ou perfis que eu sigo, né? Sempre tem um meme. Enfim, esses filmes viraram clássicos da sessão da tarde e eu assisti muito ao longo da vida. Meu Deus do céu, se as falas tudo desses filmes, socorro. Eu também acompanhava bastante o desenho da família Adams, que foi transmitido pelo SBT na década de 90. Passava de sábado, no sábado animado, tava lá eu assistindo a família Adams. Nesse desenho tinha a música de abertura, que era bem marcante e tinha o estalar de dedos, como o que acontecia na série de 1964. Eu acho que era o Nelson Machado, dublador do Kiko, que cantava, mas eu não encontrei nada a respeito, então fica só o achismo mesmo. Enfim, episódio nada a ver que eu lembrei agora, que uma vez aconteceu comigo, há muito tempo, quando eu tava indo pra USP, encontrei o Nelson Machado no ônibus, sem comentários, na rua Cardeal Arco Verde, aqui em São Paulo. Eu sorri pra ele e ele fechou a cara. Gente, que vergonha. Enfim. Isso porque eu até participava de um fórum de dublagem que o Nelson Machado tinha feito lá no Yahoo. Meu Deus do céu, isso é muito antigo. Enfim. Nessa animação, a Wandinha parecia mais malvada. Ela era bem mais sarcástica. Entre as adaptações que eu vi, com certeza era nessa que ela mais sorria. Como eu comentei, ela sempre tinha um sorriso sarcástico, ela era bem viva, assim, bem diferente de outras adaptações, que ela sempre é mostrada como um pouco mais mórbida. Nessa adaptação, não. Houve uma outra adaptação cinematográfica da família Adams, em 1998, com atores conhecidos, como o Tim Curry e a Daryl Hannah. Contudo, não obteve muito sucesso. Ademais, recentemente, em 1919,
De 1919, gente. Olha eu. 2019 e 2021 saíram 2 longas de animação 3D da família Addams. Eu ainda não os assisti e cheguei a classificá-los para uma nova geração, com a certeza de que eu vou assisti-los com o meu filho, que é um garotinho de 3 anos de idade. Nessas adaptações, a Wandinha aparece com um semblante bastante fechado, sério, sem sorrir, com os olhos mais caídos. Eu acho que ela tem olhos bem doces no original. Eu acho. Nesse sentido, quem realmente tem a melhor adaptação é a menininha lá, de 64, porque ela era uma criança muito pequena. E, enfim, a Wandinha tem esses. No original, no quadrinho, ela tem os olhinhos bem pequenos, docinhos. Eu não posso me esquecer de citar a adaptação da família Addams para o teatro, gente, como musical, que passou por vários países, inclusive o Brasil. Quem que lembra disso? Aqui o espetáculo foi estrelado, meu Deus, pela Marisa Hort e pelo Daniel Boaventura, socorro, que foi certamente o ator mais bonito a fazer o papel de Gomes, hein, gente? Sem dúvida. Eu não cheguei a assistir, infelizmente, porque eu amo musicais, adoraria ter assistido. Quem sabe eles voltam, né, com esse hype que teve. Vamos torcer, né? Mas não sei. Que pena. Enfim, chegamos à adaptação da Netflix, Wandinha Wednesday, uma das séries mais assistidas do streaming, hein? Estrelado pela Jenna Ortega, além de rostos menos conhecidos do público geral. A série também tem a Catherine Zeta-Jones como Morticia, o Luiz Guzmán como Gomes, a Christina Ricci como uma das professoras e a Gwendolyn Christie como a diretora da escola em que a trama se ambienta. Eu não posso deixar de citar o Fred Armisen como tio Chico, hein? Um dos poucos sorrisos da Wandinha nessa série, né? Que ela abre o sorrisão, aqueles dentes lindos, quando vê o tio Chico. E eu adoro Fred Armisen, apesar dele ter meio que deixado as coisas meio ruins lá pra Elizabeth Moss durante o casamento deles. Curtia muito o Fred Armisen lá no Saturday Night Live. Nessa nova adaptação, Wandinha, que é enviada ao internato onde seus pais estudaram na juventude, é a protagonista, personagem título, amores, e passa a investigar quem está cometendo os assassinatos que vão ocorrendo na narrativa, além de descobrir por que parece estar envolvida, de alguma forma, nos crimes e na história da cidadezinha em que o colégio se localiza. A série é dirigida por Tim Burton, grande diretor de filmes já conhecidos e considerados sombrios, e que eu amo desde sempre, ao infinito e além. E isso acaba mesclando a estética conhecida do diretor e da família Addams, o que deixa tudo muito interessante desse ponto de vista. Ao longo da obra, notam-se as características do diretor e as várias homenagens e referências feitas às outras adaptações, como o estalar de dedos ou a grande participação dos peregrinos na trama. De acordo com o site Música e Cinema, a música icônica da família Addams não foi utilizada na série para dar um tom mais sombrio conforme a narrativa desta. O Danny Elfman, velho parceiro de trilhas do Tim Burton, criou uma música tema para a Wandinha da série. A música na série teve um papel importante em uma das cenas mais icônicas e de grande destaque para Jenna Ortega, a do baile. A gente nem tem como falar, né, gente? Virou o maior meme naquele TikTok. O negócio, você passava, tudo tinha
aquela cena de baile e ainda misturado com a Lady Gaga, vixe, enfim. É de saltar aos olhos a diferença entre as outras adaptações da família Addams, sempre voltadas ao humor, ainda que para um lado mais sombrio, presente desde os quadrinhos. E Wandinha Wednesday, em que os assassinatos eram sérios e eternos, né? Tipo, morreu, acabou. E o clima de mistério mais acentuado. Na série, o humor, também sombrio, marca cenas. Ele não dá o tom à série. Vejo uma grande diferença também no fato de transportar ao enredo uma mitologia toda, relacionando a escola dos excluídos com minorias presentes no mundo real, como se as minorias vivessem em um mundo à parte, não compartilhado com os normais. Isso é bem diferente da origem nos quadrinhos, quando deveria ser um estranhamento dos caucasianos, e também nos filmes da década de 1990, em que se tratava de uma família com hábitos e gostos peculiares, mas que estavam inseridos naquela sociedade normal e não se sentiam excluídos, que é como era no início da série, né? Que eles pegam e fazem esse transporte. Eu adorei a cena das piranhas, gente, desculpa, mas eu amei. Eu enxergo a viagem da Wandinha até a escola como esse distanciamento das demais obras, né? Além disso, exceto talvez pelo que era exibido em animações, não havia de fato um mundo sobrenatural. E nesta série, com elementos mágicos e sociedades secretas, né? No universo da família Addams. Eles eram pessoas estranhas no mundo real, em que as regras não se aplicavam somente pelo fato de ser uma história sobre eles, em que eles eram os protagonistas e era tudo comédia, né? Engraçado. Tipo, tio Chico tomar um choque lá na banheira e a mina, tipo, yes, ele morreu! Já tava até comemorando com os marinheiros. E ele pega e põe uma lâmpada na boca, a lâmpada acende, enfim. É claro que nós sabemos que se trata de uma adaptação voltada ao público adolescente e às novas gerações. Eu, como uma fã da família Addams e de casos criminais, adorei, apesar de serem evidentes as mudanças feitas para o novo formato. Sempre sou partidária de compartilhar os gostos, atualmente sem forçar, né? Sem fingir que é uma catequese ali. Então eu vejo como muito positiva a nova adaptação. Como foi um enorme sucesso de público, acredito que tenha sido um tiro certeiro, como aqueles dados pelo Feioso. Desse modo, sendo uma série adolescente, com uma adolescente como protagonista, cabe falar que as temáticas acabam inevitavelmente voltando para uma parte sim que tem uns relacionamentos. Quando a gente é adolescente, os hormônios estão explodindo, né? É difícil não pensar num âmbito que envolve a sexualidade. Mesmo que seja para falar que você é sexual, envolve sexualidade. Enfim, tem um contraponto. Tudo é muito novo, as experiências são intensas. Além disso, agrada o público e traz uma leveza ao clima da série de assassinatos. Vamos ver, o Dahmer aí pesa, né? No segundo filme da família Addams, também se voltou para esse lado da Wandinha, apesar de ter um plano menos importante do que o da série. Nesse contexto, uma Wandinha mais velha, recordando que se trata de uma criança na obra original e em outras adaptações,
mais sexualizada. O destaque para a cena do baile, tanto pela dança quanto pela chupada em seu próprio dedo, socorro, isso foi ainda mais ressaltado pelas redes sociais, com a anexação da música da Lady Gaga, diferente da originalmente usada no episódio, né? E não vamos esquecer que ela ainda é menor de idade, né? Embora a Jenna não seja. Na família Addams, a sensualidade sempre coube mais a Mortícia. E na série, ela ainda é a personagem mais sensual, destacada pela presença imponente da Zeta Jones, alta, lindíssima, né? Beijos de fala leve, baixa, ao pé do ouvido, com a roupa muito colada. É necessário ressaltar que também houve sexualização da Christina Ricci como Wandinha no segundo filme da família Addams, com unhas vermelhas, roupas coladas, além do beijo que ela dá no menino lá. No entanto, a sexualização não foi restrita à personagem, rompendo a quarta parede, chegando não só a intérprete, mas também a inúmeras garotas vestidas de Wandinha, sem contar obras adultas que sempre se aproveitam dessas trends, né? A internet é um campo vasto para a proliferação de aspectos sexuais. As redes sociais são vitrines. O problema é o quanto se tem atingido crianças e adolescentes nesse âmbito. É óbvio que a série não tem culpa de nada, mas tendências viram bolas de neve e não costuma haver um controle rígido de menores nas redes sociais, sobretudo os de condições sociais mais vulneráveis. Enfim, acabando a militância da problematização, eu gostei muito da série. Nossa, eu gostei demais. Foi muito divertida. Ela me prendeu bastante. Eu achei interessante, muito diferente, sei lá, de Willow, que eu tava super empolgada e foi, nossa, não tem nada de Willow. Eu discordo um pouco de quem falou que não tinha muito de Família Addams, porque eu enxergo, sim, vários aspectos de A Família Addams na série Wandinha, fazendo então um contraponto com o Willow. Nossa senhora, no Willow só tem o Willow lá, o resto não tem nada, é uma tragédia. Mas você vê ali que tem um cerne, tem a alma, assim, tem um ponto, apesar de não ter a comédia, que é uma pena, na minha opinião, não deixa de ter elementos da família Addams, não só estéticos. Estéticos é óbvio que sim, né? Mas tem alguma coisa ali que remete, né? Diferentemente do Willow. Choro sangue. Eu entendo que se a obra se chama Wandinha, não Família Addams, houve alguns pontos em que em relação à interação familiar, que poderiam ser mais bem aproveitados e nos quais algumas pontas ficaram soltas, mas eu não vou me debruçar, porque eu posso incorrer em semelhanças com o vídeo do Quadrinhos na Sarjeta, que eu recomendo muito. É muito legal, que fez o casal, assim, ficou muito bom o vídeo. Com relação ao spoiler, assassinato supostamente cometido pelo Gomes. A série Wandinha é entretenimento garantido a quem gosta de Família Addams, a quem gosta de casos de investigação criminal, a quem gosta de séries adolescentes. Enfim, tem um grande público aí que pode se interessar. Por aqui eu me despeço. Foi muito interessante falar aqui, uma experiência nova pra mim. Tanto fazer esse roteiro quanto narrar, né? Fiquei divagando às vezes, fugi do roteiro, fiquei aqui
dispersando, falando outras coisas, mas valeu. Se você gostou desse conteúdo, dá uma força aqui pro Anderson, ele se esforça bastante para produzir sempre pro canal. Deixe seu like, inscreva-se no canal, valeu mesmo, gente. Se você nos acompanhou até aqui, escreva surpresa é tamanha nos comentários, por favor. Fiquem aqui com as mãozinhas à obra. Um beijo. Todos os links utilizados para compor este texto e que foram citados também estão na descrição do vídeo. Obrigada, gente.